Muitos ainda têm dúvidas quando o assunto é pensão alimentícia, tanto quem paga quanto quem recebe. Afinal, qual é o primeiro passo? Especialista na área familiar, doutora Maiara esclareceu algumas dúvidas frequentes. O primeiro passo é sempre tentar uma conversa. Tentar uma conversa amigável, às vezes você consegue demonstrar ao genitor as necessidades dessa criança, né, e trazer a responsabilidade para o pagamento. Se der certo essa conversa, vocês podem oficializar esse acordo de vocês para dar segurança para as duas partes. Um acordo homologado judicialmente é uma segurança para o pai, que sabe exatamente qual é o valor que ele estabeleceu em acordo e não haverá uma cobrança maior, e para a mãe, que vai ter a segurança de que caso o pai não paga, ela tem um acordo homologado e ela pode fazer valer os seus direitos e cobrar esse acordo judicialmente. Não dando certo esse primeiro passo que a gente sempre tenta, que é o amigável, que é o da conciliação, então essa mãe pode procurar os seus direitos, buscando um advogado da sua confiança, buscando a Defensoria Pública, os núcleos das faculdades que hoje nós temos em Sinop, que prestam esse serviço à população, para então pleitear ali a ação de alimentos. Às vezes essa ação vai ser só de alimentos, às vezes é necessário regulamentar a guarda dessa criança, que é uma guarda de fato, mas ela não está organizada ainda no papel. A guarda, alimentos, o direito de visitas, às vezes é necessário regulamentar que dias esse genitor vai ver, quem vai buscar na escola, como vai funcionar o período de férias, né? Então, são outras situações que decorrem, às vezes de um divórcio, às vezes de um nascimento de um filho que não há a estrutura de um casamento, de uma família, né? De uma união estável. Então, às vezes é só um filho que foi gerado ali e precisa regulamentar essa guarda, essas visitas, toda essa situação. Quais são as maiores dúvidas sobre guarda compartilhada? Olha, o que normalmente chega bastante aos escritórios doutora, eu vou querer a guarda compartilhada para não pagar alimentos. E não é bem assim. O fato de se estabelecer a guarda compartilhada é necessário deixar claro que essa criança ela vai ter uma residência fixa, uma residência onde na maior parte da semana ela vai estar, ela vai pernoitar. Porque a gente precisa desmistificar. Uma coisa é guarda compartilhada, outra coisa é guarda alternada. A guarda alternada, sim, é aquela que passa uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, um mês na casa de um mês na casa de outro. Mas a guarda compartilhada, a lei diz sobre o compartilhamento de responsabilidades e obrigações. Então, as decisões sobre a criança vão ser compartilhadas. Não necessariamente o tempo vai ser exatamente igual entre um e entre outro. Na maioria das vezes, a criança precisa de uma rotina, então ela é estabelecida a residência fixa com um e o tempo de qualidade equilibrado com os dois genitores. Então, o outro genitor que não detém essa residência fixa da criança, essa ambientalização, ele vai ter o seu direito de visitas regulamentado, ele vai exercer as suas visitas com essa criança de maneira com um tempo de qualidade, de maneira com um tempo equilibrado, mas não exime ele do pagamento de pensão. Então, a gente vê esse equívoco na população que às vezes fala assim, eu quero guarda compartilhada para não pagar a pensão. E isso não é uma máxima verdadeira. O fato de ter guarda compartilhada não exime o pagamento da pensão por aquele genitor que não detém a maior parte da residência com a criança. Doutora Maiara, existe um valor fixo que o juiz determina? Não existe um valor fixo. Isso também é algo que às vezes as pessoas entendem de forma equivocada. Os juízes, eles fixam a pensão alimentícia baseado em 3 itens. O primeiro é a possibilidade do genitor a que se pretende que se pague. Então, quanto esse pai ganha, qual é a capacidade financeira desse pai, levando em consideração também as dívidas que esse pai tem. O segundo item é a necessidade da criança, porque às vezes situações comuns, mas uma criança tem uma necessidade especial maior, precisa fazer um acompanhamento mais especializado. A pensão dessa criança não vai ir pela regra geral de uma criança saudável. E o juiz também fixa a pensão levando em consideração possibilidade, necessidade e criando um critério de razoabilidade entre esses 2 itens. Às vezes o pai ganha extremamente bem, mas a criança não precisa de tudo aquilo. Então, o juiz cria um critério de razoabilidade. Ou, às vezes, a criança tem necessidades extremas de muitos acompanhamentos, mas o pai ganha um salário mínimo. Então, não é porque a criança precisa que se vai fixar um valor maior. O juiz cria um critério de razoabilidade entre possibilidade e necessidade. Então, não havendo como comprovar quanto o pai ganha, eu não tenho como comprovar, eu não sei exatamente quanto ele ganha. O juiz acaba criando uma regra geral e fixando uma porcentagem em cima do salário mínimo vigente. Por quê? Nós temos na legislação que ninguém pode trabalhar e receber menos do que um salário mínimo, trabalhando às 8 horas diárias, 40 horas semanais. Então, a regra seria o salário mínimo. Então, ele cria um parâmetro em cima do salário mínimo. Por que às vezes as mães acham que a lei protege o devedor de alimentos?
Na verdade, a lei não protege o devedor de alimentos. As últimas alterações do Código de Processo Civil, elas vieram com uma dureza maior ao devedor de alimentos. Nós temos vários mecanismos hoje, desde a prisão civil, que nós já tínhamos na legislação passada e agora aumentou o prazo dessa prisão civil. Nós temos também hoje a possibilidade de protestar o nome desse devedor de alimentos. Então, ele vai ficar com o nome sujo na praça, vai dificultar o crediário dele, o crédito dele, enquanto ele não pague a pensão alimentícia. Nós temos a possibilidade de apreensão da CNH, do passaporte. Enfim, existem vários meios de coerção. O que acontece é que o nosso judiciário ele está abarrotado em todo o país. Então, às vezes, o judiciário não consegue dar resposta para essa mãe na necessidade e no tempo que ela precisa. Então, é extremamente importante que ela esteja bem amparada, né, com um advogado que seja proativo, que vá atrás, que busque, que fique em cima, para que consiga sair essa decisão a contento, para que esse devedor seja intimado com maior rapidez e agilidade, para que não fique aí toda essa demora do processo, que dá essa sensação de impunidade. Mas, na verdade, o que a gente tem é mecanismos que apertam o devedor de alimentos e não o contrário. A pensão alimentícia não são só alimentos. Uma criança ela precisa muito além do que só o arroz e feijão, do que só o alimento para comer. Então, o nome pensão alimentícia é porque é uma verba alimentar para sustento dessa criança. Mas o valor da pensão alimentícia, ele é para englobar todas as necessidades básicas da criança, né? Desde de moradia, de vestuário, de alimentos, de locomoção, enfim, de estudos. Então, tudo isso engloba na pensão alimentícia. Então, é necessário que, quando essa mãe vai buscar os seus direitos, que ela leve as informações para o profissional que vai atendê-la de todos esses gastos, porque é em cima de todos esses cálculos que vai ser fixada a pensão alimentícia. É necessário esperar um prazo de atraso para solicitar a cobrança? Também há, às vezes, essa informação equivocada de que eu preciso esperar 2, 3 meses em atraso para pleitear os meus direitos no judiciário. Não precisa. Estando a pensão alimentícia com um dia de atraso, já é possível você executar a sua pensão alimentícia, informar o judiciário que está havendo descumprimento e o juiz aplicar as medidas coercitivas para o devedor pagar essa pensão alimentícia. Então, inicialmente, o que diz a nossa legislação, o artigo 528 do Código de Processo Civil? O juiz vai intimar, citar o devedor para que pague em 3 dias, ou prove que já pagou, ou justifique o porquê não pode pagar. Então, decorrendo esse prazo, não havendo manifestação no processo, aí nós já vamos para o segundo passo, que é, às vezes, decretar a prisão civil ou decretar o protesto do nome desse devedor ou suspender a CNH, para que realmente haja esse pagamento da pensão. Caso ele faça uma justificativa do porquê não pode, essa justificativa vai ser analisada pelo judiciário e vai ser dada uma resposta através de uma decisão judicial, se acatado ou se não acatado. Doutora, a pensão alimentícia é apenas obrigação do pai? Não, a pensão alimentícia é a obrigação de todos os genitores. Então, às vezes a gente tem equivocado o pensamento dizendo que só o pai paga alimentos. Não. A mesma proporção que o pai investe no seu filho, a mãe também investe. Às vezes, mantendo todo o lar, mantendo toda a rotina da casa, o aluguel, a água, a luz, a energia, né, que às vezes é muito superior ao valor daquela pensão. Tá, mas e se o pai e a mãe não podem pagar a pensão? Essa criança fica como? Às vezes ambos estão desempregados, nenhum dos dois tem condição. A lei, ela protege a criança e o adolescente. Então, não havendo possibilidade de se cobrar pensão do pai e da mãe, a lei, ela transfere essa responsabilidade também para os avós, maternos e paternos, e em último caso, até o vínculo sanguíneo colateral, então os tios. Então, essa criança ela não pode passar necessidades em detrimento do seu vínculo familiar. E quando a criança não tem o nome do pai no registro? Se esse pai quiser voluntariamente reconhecer essa paternidade, ele pode, juntamente com a genitora, comparecer ao cartório e fazer esse reconhecimento espontâneo. Há também uma campanha anual do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que é a campanha Pai Presente, onde as famílias, os pais que não estão constando no registro de nascimento de seus filhos, podem comparecer ao fórum e fazer esse reconhecimento espontâneo e já saem de lá com a nova certidão de nascimento averbada à denominação paterna. Caso o pai não queira reconhecer, mas a criança, a mãe, quer pleitear esse reconhecimento para buscar a pensão alimentícia depois, é possível ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade, cumulada ou não com a ação de alimentos. Então, posso entrar com reconhecimento e ação de alimentos, ou só com reconhecimento, se é só esse o interesse da mãe, né? E buscar esse reconhecimento, e o juiz vai, através de uma sentença, determinar a inclusão do pai no assento de nascimento da criança. Qual o intuito da campanha Pai Presente?
Essa campanha Pai Presente é uma campanha instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, em que todos os meses de agosto os tribunais de justiça estimulam o reconhecimento voluntário da paternidade das pessoas para com seus filhos. Isso, de certa forma, desafoga o judiciário, porque diminui a ocorrência de ações de reconhecimento de paternidade e também possibilita, com esse reconhecimento voluntário, que as ligações familiares se estabeleçam e que, caso seja necessário, as mães possam pleitear o direito de seus filhos já estando o nome do pai na certidão, como guarda, alimentos, visitas e regulamentar todas as situações da criança.